beleza? Aqui fala com vocês, sou o Thiago GamesBR. E bom, galerinha, nesse vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês uma nova série, não, a continuação da série aqui, galera, de Minecraft Survival aqui, beleza, mano? Bom, galera, cavalo, foi mal aí, cavalo, mas você entrou na minha frente, né, mano? Ô, desculpa aí, velho, desculpa aí. Mas você entrou na minha frente, né, velho? Ô, vamos tirar uma fotinha aqui, vamos tirar foto. Chega aí, rapaz, tira uma fotinha aqui. Depois mostra aqui na tela. Aí, chega junto. Aí, garoto. Bom, valeu, obrigadão. Bom, galera, tô dando pra vocês as voltas, galera. Eita, peraí, deixa eu ver o negócio aí, mano. Impressão minha ou isso que tá negócio bugado? Não, é um negócio aqui. Mas depois vejo isso, mano. Só no lado, tá? Bom, galera, eu vou trazer pra vocês aqui, galera, a continuação, a volta da série do Minecraft Survival, beleza, mano? Que eu construí também essa base aqui, velho. Mas, Thiago, como é que você construiu essa base, mano? Você... Era pra gravar do início, velho. Era pra você mostrar a gravação, né? A construção da base. Bom, galera, é que eu tava jogando aqui no Terra, tipo, tinha nada pra fazer, né, mano? Vou fazer construir uma base, Minecraft, velho, meu jogo favorito. E, bom, galera, construí a base, velho. Só que a galera ficou meio, como é que fala? Eu construí ela, mano, eu acho que demorou um pouquinho, mano. Eu vi que, na verdade, um negócio aqui no YouTube, velho. Aí eu pensando bem, pô, tá muito fechado, vamos dar uma improvisada. Aí deu uma improvisada, velho, e não ficou tão grande. É mais grande que isso, pra falar a verdade. Mas ficou muito pequeno. Mas, galera, eu tem uma base, galera, uma base secreta lá embaixo. Que é muito legal, velho. Eu construí lá tem meu quarto, lá tem um laboratório, ainda não tá pronto. E também, galera, tem uma horta lá por dentro, beleza, galera? Os mobs não ficar aqui pisando. Só colocar cerca. Galera, mas sabe, é muito, sabe? Mas posso falar, galera, ele faz uma horta aqui por cima, mano. É muito, como é que fala, rapaz? Repetitivo. É assim, repetitivo. É porque, mano, como é que fala? Já caiu o frame aqui no meu, velho. Ó, tá vendo, mano? Tá travando, mas continuando. Voltou o frame. Mas, galera, é muito repetitivo, mano. Ficar fazendo uma horta aqui em cima, velho. Eu pensei bem e vou fazer lá embaixo, velho. Porque lá embaixo é mais melhor, né, velho? E, bom, vou fazer, galera, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, mano, e ative as notificações, porque ajuda demais aqui, velho. É só 150 inscritos, 150 pra falar a verdade. E se você não se inscrever aqui no canal, galera, vou ficar meio chateado, velho, porque você entrou aqui no canal, visitou os vídeos, viu o vídeo, você gostou do vídeo, mas não se inscreveu no canal, velho. Aí é mancada, velho. Então se inscreva no canal aí, mano. Ativa o sininho de notificações e deixa mais padada no seu like aí, mano, porque inscrito mito, deixa mais padada aí no like, beleza, mano? E antes disso, galera, do vídeo começar de novo, outro aviso, eu queria mandar pra vocês aqui, galera, dois avisos aqui pra vocês, beleza, mano? O primeiro e o mais principal de todos é que pra vocês lavarem bem as mãos, né, velho? Por esse novo coronavírus, um novo vírus que está surgindo aí no nosso mundo, velho. Na moral, velho, nosso mundo tá perdido, velho. Primeiro veio a dengue, aí veio a febre amarela e agora veio esse novo coronavírus. Não, tá osso, velho. Mas, galera, muito importante você lavar as mãos. Peguem álcool em gel, lave bem as mãos. É assim que eu faço, galera. Lavo minhas mãos todo santo dia, beleza, galera? E caso você queira prestar alguma coisa para o seu irmão ou alguma coisa para a sua irmã, certifique-se, galera, que essa parada que você quer prestar está limpa, velho. Porque isso também pode transmitir a doença, beleza, mano? Então é muito bom você limpar as coisas, beleza? Por exemplo, o celular mesmo. O seu irmão te pediu o celular emprestado, é bom você limpar. Beleza, galera? Principalmente a tela, velho. A tela e a traseira dele, beleza? A segunda notícia eu quero trazer pra vocês é que eu vou fazer tipo um rap aqui pro canal, beleza, galera? A celebração dos 150 inscritos. Se você, galera, quer que eu traga mais raps aqui pro canal, rappers, como se eu fosse famoso. Mas se vocês quiserem que eu traga raps, que eu faça raps e traga aqui pra vocês no canal, comente aí embaixo, beleza, galera? Por exemplo, eu quero que você traz um rap do Goku. Pode comentar aí que talvez eu traga. Só preciso de tempo pra isso, né, galera? O outro pode comentar: Thiago, eu quero que você traga o rap da Player Taos, beleza? Eu com certeza não posso trazer, né, galera? Porque eu não sou tão rico assim, né? Mas, galera, por exemplo, eu quero que você traga o rap do Minecraft. Aí sim, mano. Aí sim eu trago a série. Aí eu trago o rap, velho. Minecraft, mano, é um jogo que eu entendo bem, mano. É só vocês comentarem aí embaixo que eu trago o rap, fião. Você tá... Olha minha skin de top, bonezinho pra trás. Um headset aqui, galera. Uns headset mesmo. Camisa Creeper, calçadinha azul. É com luva mesmo. Eu sou um rapper aqui, mano, no Minecraft, mas na vida real não sou não. Mas, galera,
É isso, mano. Vou criar um rap aqui pra vocês. Celebração de 150 inscritos. É só vocês comentarem aí se você gostou do rap que eu trago aí, beleza, galera? Se vocês não gostarem, não posso fazer nada, mano. Se vocês não gostarem, aí eu prometo que eu trago o melhor, mano. Vou tentar trazer o melhor, beleza? Mas se vocês gostarem, eu vou estar muito feliz, beleza, mano? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo aqui, beleza, galera? Bom, vou mostrar pra vocês aqui a minha base, mano. Minha base tá muito top, velho. Mas antes disso, deixa eu diminuir um pouco o volume que tá muito alto, velho. Eu acho que vocês não entenderam nada no início, beleza, mano? Mas, ó, eu diminui um pouquinho o barulho, tá muito alto, velho. Bom, antes de iniciar o vídeo, Thiago, por que esse barulho tá muito alto, velho? Bom, por causa, mano, que o meu microfone, velho, no meu celular tá meio danificado, beleza, galera? E bom, mano, eu diminui um pouco o áudio. No meu celular, quando eu tô jogando normal, parece que meu celular tá normal. Mas quando eu gravo e vejo o vídeo, como é que tá, velho, tá muito alto, velho. Então é bom vocês abaixarem um pouco o celular. A não ser num tempo, galera, é pra vocês aumentarem, colocar no negócio normal, né, mano, no áudio normal, beleza? Bom, continuando aqui, velho. Essa aqui, galera, é a minha base, beleza, mano? Aqui pra cá é o meu quarto, como vocês podem ver. Tá muito top, fião. Olha só o que eu fiz aqui na porta também, velho. Tá muito top. Parece aquele negócio Ting-Ling, né, mano? Os efeitos Ting-Ling. Tá muito massa, velho. E bom, pra cá tem minha camita, né, mano? Muito top. E tem essa parte aqui, que era pra ser o armário, né, velho? Mas eu percebi, pô, vou colocar aqui, tipo... Esse eu vou mudar. Vou colocar tipo um negócio, né, pra procurar o que? A caverna e talvez eu não ache. Então, galera, eu coloquei essa partezinha aqui, ó. Por exemplo, vou procurar um minério, né, mano? Ferro, eu tô precisando de ferro. Vou procurar ferro ou diamante. Que é muito raro procurar diamante, né, velho? Porque eu não ligo muito pra diamante, não. Só ligo lá pra frente. Mas, galera... É muito bom, galera, ter uma liga, um túnel, né, velho? Uma tubulação pra vocês, uma mina pra vocês procurarem, beleza, galera? Uns minérios de vocês, beleza, mano? Eu tenho um bocado de carvão aqui dentro de casa, beleza, mano? Vou mostrar outra parte aqui pra vocês, beleza? Vamos mudar essas portas aqui também. Aqui pra cá, galera, é o... Ó, esse negócio que vive saindo, velho. Eu tô irritado já, mano. Tô arretado já, velho. Pô, isso aqui tá pronto, não. Galera... isso aqui, galera, é uma horta que eu fiz aqui, mano. Tá muito top essa horta, velho. Bom, isso aqui não vou tirar porque esse aqui não tá pronto ainda, velho. Eu me confundi. Mas, mano, esse aqui é uma horta que eu fiz pra vocês aqui embaixo, beleza, mano? Tá muito top, velho. O problema é que essa parte aqui vive saindo, velho. É muito chato. Deixa eu mudar aqui de lado pra ver se fica top. Pra ver se nasce, né, mano? Aí fiz uma hortinha pra cá. E cá embaixo, velho, é o laboratório. Ainda não tem nada nele, não tá pronto ainda, mano. Olha só o espaço que tem. Ih, tem um buraco aqui em cima, velho. Depois eu dou uma ajeitada aí. Mas, galera, eu ainda vou ajeitar ele, galera. Eu vou colocar, tipo, um portal do Nether aqui embaixo. Aqui, né, pra caso eu queira viajar pro portal. Mas também colocar uma gradezinha aqui pra ninguém passar. E eu vou fazer uma abertura aqui pra caso eu queira ir pro portal do fim, né, mano? No The End. Pra eu enfrentar o dragão. E ir pro outro lado pra pegar a Elytra, né, mano? Que é muito importante nós pegar a Elytra. Beleza? Vamos subir cá de novo. E vou mostrar pra vocês aqui os itens que eu consegui. Ó, já tá anoitecendo já, velho. Vamos abrir aqui. Olha só, mano, quantos itens eu consegui só fazendo aqui essa base, né, mano? Cor de pedra, cor desse material aqui, ó. O Dourito, que é muito importante, velho. Eu usei isso pra fazer essas escadinhas de Dourito, mano, que eu gostei demais. Galera, se liga nessas escadas aqui, velho. Muito bonita, velho. Eu gostei desse Dourito, mano. Esse bloco é muito top. Bom, vamos fechar aqui, galera, as portas, porque já tá anoitecendo. E os mobs podem vir, galera, pra entrar, mano, invadir. Eu vou trocar essas portas aqui, velho, porque... Não, tá muito feio, mano, essas portas. Não é porque eu não gosto dessas portas, velho. É que são muito clássicas, velho. Eu queria umas portas mais top, velho. Vou ver isso depois. Beleza, mano? Beleza, mano. Vamos nessa aqui, dar uma olhada aqui. Vamos... Eita, pegou. Vamos dormir aqui um pouquinho, porque mereço dormir, né, mano? É muito importante dormir pra marcar o ponto de excesso, velho. Beleza? Bom, o que eu vou fazer nesse primeiro episódio aqui, beleza, mano? O que eu vou fazer nesse primeiro episódio? Vamos atrás, galera, de madeira, porque eu preciso de muita, mas muita madeira. Por que já você precisa de madeira? Para o próximo passo, mano, que é o laboratório. Eu já fiz a parte da minha cama, do meu quarto aqui, tá quase pronta, mas ainda vou focar no laboratório, porque no laboratório vou ter cheio de craft table, de fornalhas, galera, muita coisa, velho, muita coisa. Então, galera, vamos atrás de madeira. Mas antes disso, que eu quase ia esquecer, vamos fazer como é que fala isso? Uno macido, né? Eu sou muito ruim no sonho, velho. Vamos fazer uno macido. Vamos fazer aqui, pegar madeira. Isso. Beleza. Vamos agora fazer estaca, né? Vamos fazer estaca. Beleza. Agora, não. Agora vamos fazer um maçado. Aqui tá ferro.
Vamos fazer aqui o amassado. Puento. Agora vamos guardar os itens de vuelta no baú. Vamos nessa aqui, guardar essa aqui. Beleza, ou vamos gravar lá a estaca de novo. La carne vamos deixar. Vamos levar o mapa, que é muito importante. E beleza, não, vou parar de falar espanhol, porque eu sou muito esquisito falando espanhol. Vou falar BR normal, beleza? Bom, vamos nessa, mano. Como vocês podem ver, mano, no mapa não tem quase nada, velho. Por quê? Eu não explorei nada, velho, nesse mundo. Eu vou lá fazer na base. Agora vamos explorar. Só sei de uma coisa, galera. Caso não queira perdido, é muito bom levar o mapa, velho. Caso eu fique perdido, é só pegar o mapa e ir lá nesse cantinho aqui da tela, velho, do mapa, beleza, mano? Que é muito... Que sabe, né? Sabe como é que é, né? Ó, tem uma aranha ali. Ah, não! Aranha, a ovelha está em perigo. Vamos salvar a ovelha, mano. Vamos salvar a ovelha. Sai fora! Sai! Ovelha, te salvei. Nossa, mal agradecido isso também, velho. Você é mal agradecido também, viu? Oxi. Beleza. Bom, pelo menos temos uma carninha aqui, né, galera? Pra passar depois. Agora vamos atrás de madeira, velho. Beleza, mano. Não achei nenhum. Não tô vendo nenhuma madeira por aqui, velho. Na moral. Não tem nenhuma madeira. Isso aqui é madeira? Não, é uma vaca. Vou matar essa vaca. Beleza. Não, é um boi. Bom, vamos dar uma olhada aqui na madeira. Mas você tá perguntando, Thiago, quanta madeira ao redor, velho? Você tá falando que não tem madeira? Bom, galera, eu tô brincando. Não é essa madeira que eu quero. Eu quero uma madeira especial, uma madeira que eu vejo. E olha, nossa, essa madeira é top, velho. Vou levar essa. Mas aqui, galera, já tem madeiras aqui que eu não quero, velho. Principalmente essas daqui e as do pântano. Eu não quero essas madeiras. Sabe como é que fala? Muito repentino, muito repetitivo. Beleza? Bom, ó, exemplo. Eu acho que eu vou ser especialista de madeira aqui no Minecraft, porque eu vou olhar aqui. Bueno. Não quero esse, entendeu? Então vamos continuar, velho. Vamos por aqui, pra cá. Não quero ir pra aqui. Aqui eu vou ficar perdido, velho. Não vou mostrar nada. Então vamos pra aqui, pra esse localzinho pra cá. Vamos passar reto, velho. Vou acabar me perdendo de novo, mano. Beleza. Vamos subir eles aqui. Eu voltei pra casa. Nós vamos passar pela mata, mano. Beleza? Aqui tem árvores de cogumelo. Caso eu queira fazer uma sopa de cogumelo, é só vir pra cá pegar esses cogumelos, mano, que é muito bom. Beleza, vamos aqui. Aqui nessa parte aqui, galera, o Minecraft trava um pouquinho, mas não tem nada não, velho. Vamos continuando passando pra cá. Vamos passando. Beleza. Passando pra cá. Vamos ver essa madeira aqui. Vamos levar essa madeira aqui porque ela é mais escurinha. Vamos levar essa madeira aqui, velho. Tem uma vaca ali, velho. Vou levar essa madeira aqui porque é mais escurinha. Beleza. Vamos nessa. Nossa, mano, tem muita madeira, velho. Muita madeira, velho. Você tá doido. Não, mas muita madeira é bom, velho. É bom levar muita madeira. Bom, galera, eu quero fazer tipo uma brincadeira, velho, aqui pro canal, pra ver se rola nesse vídeo. Eu quero fazer tipo uma brincadeira, mano. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu tava pensando numa parada aqui, velho. Nos vídeos que eu vou tá fazendo aqui pro canal, eu tava pensando tipo de um comercial aqui, beleza, galera? Que é o seguinte, eu quero fazer tipo, eu vou dar uma paradinha pra fazer uma coisinha. Eu coloco um comercial aí pra rolar, beleza, mano? Que vai ficar muito top, velho. E bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer isso agora, velho. Vou fazer aqui um comercial aqui rapidão e a gente já volta, beleza, mano? Então é isso aí, bora pro comercial. Olá, caros telespectadores. Nós sentimos muito por ter interrompido o seu vídeo precioso e maravilhoso, mas queremos informar com uma coisa muito engraçada. Não engraçada, mas também topzera. Se você está cansado de morrer no Minecraft e perder todos os seus itens, então o seu problema está acabado. Então ligue já para a nossa operadora 555-5555, porque nós estamos vendendo a maçã dourada encantada. Assim, meu garoto. Com esse ingrediente você pode ir em altas alturas, meu amigo. Eu falei altas alturas de vocês porque é necessário e é muito bom,
meu coleguinha. Sim, é muito bom mesmo. E é para você. Então compre já o seu. 555 555. Ele é bom, muito bom. E você pode usar ele também, ele é a prova de fogo. Quando você come ele, ele é resistente à água. Você ganha mais força, mais agilidade e mais rapidez. E o melhor de tudo, ele mata a sua fome e é muito bom. Então compre já o seu. 555 555. Eu já comprei o meu. Está garantido aqui, garoto. Você pode confiar, está muito bonito. Sim, eu já comi o meu e é muito bom. Então compre já o seu. 555 555. E outra coisa que eu quero informar a vocês: lave bem as mãos. Ei, coisinha chata, sai daqui. Eu tô vendo meu comercial. Valeu. E aí galera, voltei. E aí galera, gostou do comercial, mano? Se você gostou, deixa aí no comentário que vai ficar legal. Eu vou fazer isso em todos os vídeos, beleza, mano? Mas se você não gostou, então eu faço questão de remover esses comerciais, beleza, mano? Mas eu só tentar ser um pouco mais criativo, beleza, galera? Olha, eu peguei um pack de madeira. Beleza, vamos fazendo aqui, pá. Esse vídeo aqui, galera, vai ficar um pouquinho mais comprido, mas não tem nada não, velho. Eu tenho espaço suficiente aqui pra gravar um vídeo até 4 horas, mano. Mas eu não quero gravar esses vídeos 4 horas, porque se eu gravar de 4 horas, não vou ter espaço para editá-las. E eu gosto de editar meus vídeos, beleza? Eu vou explorar depois aquele local, velho, no segundo episódio. Eu vou explorar mais aquele local, beleza? Então vamos nessa aqui, vamos quebrar essa madeirite aqui, beleza? Bom, galera, a intro que vocês viram aí no começo do vídeo foi improvisada, beleza, mano? E eu, como é que fala? Eu não tenho intro, eu tô pensando em baixar uma intro, beleza, mano? Baixar não, eu acho que eu tô pensando em fazer uma, mas vai demorar um pouquinho de tempo, beleza, galera? Então, essa intro aí que eu fiz aí no início do vídeo foi improvisada, como uma das outras intros que eu fazia. Lembram? Aquela intro lá do Knives que eu fiz, a intro do Minecraft, que tem uma música do Pablo Vittar. Pablo Vittar não, nossa, velho. Eita, cara, cagada. Não, por que eu fui falar do Pablo Vittar? Não, na moral, velho. A do, como é que fala? A do Vitas. É essa aí mesmo, a do Vitas. Não, na moral, velho. Confundi o Pablo Vittar com o Vitas. Não, essa é boa, velho. Não, na moral. Nossa, Thiago, você é burro, hein, velho. Não, na moral. Mas vamos continuando aqui, galera. Lembra daquela intro que eu fiz com o Vitas, velho? Que tinha a musiquinha do Vitas. Aí tava eu dançando no final. Teve muita gente que não gostou dessa intro. E eu fiz questão de tirar ela, beleza, mano? Não postar ela mais. Mas beleza, galera. Teve uma outra intro do Knives hoje que a galera até que gostou. E teve outras intros aí que também gostaram, beleza, mano? Eu tô pensando em fazer uma intro muito mais criativa, como é que fala? Fazer uma animação, a minha própria animação, beleza? Eu vou pesquisar aí, galera, um aplicativo que me deixe fazer uma animação de Minecraft. Não seja o animator.io, que esse aplicativo é muito ruim, velho. Não, na moral, essa animação de aplicativo é muito ruim. Mas é só vendo por aí, beleza, mano? Então é isso aí. Vamos ver quanta madeira já peguei. Nossa, já peguei 2 packs, velho. Vamos tentar pegar 3, que é bom, velho. Nós pegar 3, já peguei 3 packs e 10. Aqui tem 2 madeiras. Vamos pegar essas 2 madeirazinhas aqui. Vem cá, papai. Olha, tem mais outra ali em cima. Desce. Beleza, tem outra madeira ali em cima. Olha, tem uma madeira flutuando. Beleza, velho. Vamos pegar aqui outras madeiritas aqui. Vamos pegar essa aqui. Eita, não, essa madeira vem não. Essa madeira vem não. Ó, já fiz outra já, velho. O machado já tá quebrando também, galera. Aí não tem como. E dizem que... E galera, tem uma regra aí no Minecraft. Antes de vocês entrarem no jogo, no mundo, pra falar a verdade, tem uma parte lá, galera, falando que não é pra deixar as árvores flutuando. Eu não entendi bem esse recado, beleza? Mas galera, se vocês entenderam, se vocês entendem essa paradinha aí, comente nos comentários, por favor, velho, que eu tô precisando muito desse... entender o que significa isso, velho. Que no Minecraft fala, não deixe árvores flutuando. E eu quero saber o que tá acontecendo, né? Por que faz isso. E bom, galera, eu tinha baixado aí também alguns gravadores de tela, mas eu vi que alguns também não pegou, beleza? Alguns ficaram meio bugados. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima, aqui deve ter madeira aqui em cima, né? Não, eu arranquei tudo. Acho que eu arranquei tudo. Vamos deixar aqui, galera, só 2 packs e 42, beleza, mano? Vamos voltar aqui pra casa. Bom, eu quero que vocês me falem o que pra que esse negócio, se a árvore pode cair, se acontece alguma coisa de você mal,
se o Herobrine aparece, né, galera? Porque se aparecer, é só você comentar, mano, que eu faço questão de deixar a árvore flutuando pra ele aparecer. Beleza? Então, galera, comente aí, velho. Por que não pode deixar a árvore flutuando, velho? E eu perdi... Ah, minha base tá ali. Então, beleza, velho. Deixa eu colocar equipamento espadinha aqui. Não vai que tem algum mob lá dentro, beleza, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas antes disso, se eu tirar esse mapa aqui na mão, porque já tô em casa, né, velho? Pra que eu vou precisar mais do mapa? Beleza, vamos fechar aqui a poeta. E vamos descer. Pera aí. Aí, desci. Nossa, velho, tá muito escuro aqui, velho. Nossa, quanta madeira eu posso fazer, velho? Você tá doido. Bom, vamos fazer um bocado aqui. Eu vou fazer aqui. Fazer um bocado, velho. Olha, um pack já fiz. Você tá doido, fião. Olha só, mano. Caraca, quanto pack. Ó, vou fazer outro. 2 packs. Beleza. Ah, galera, lembrando. Teve inscritos aí, mano, que eu conferi uns vídeos passados meus. Pra falar a verdade. Nossa. Que teve um inscrito falando: Thiago, eu não consegui baixar o CS. Eu quero pedir desculpas por isso. Nossa, 3 packs. Não, eu sou 4 packs. Não, 4 não, velho. 5, acho que é mais, velho. 1, 2, 3, 4, 5 packs e 42. Você tá doido. Isso aqui é mais carvalho escuro. O que mais, é? Você tá dando mais packs, velho. Não, na moral, velho. Olha quanto pack. Vamos continuar aqui. Caraca, velho. Você tá doido. Galera, olha a quantidade de madeira, velho. Olha a quantidade de madeira. E um pack, velho. Ó, agora tá certo, velho. Aqui, aqui. Faz o quê? Aí. Aqui embaixo tem 5, né? Vamos deixar aqui 6 e 7 packs e 52, mano. Muita madeira, velho. Nossa, velho, muita madeira mesmo. E bom, galera, vamos aqui embaixo, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar essas madeiras aqui normal. Beleza? Vamos fazer uma estratégia aqui. Aqui vai ficar a crafting table. Aqui pra cá assim vai ficar um andaime. Andaime não, as fornalhas, né, galera? Aqui no meio pra cá vai ficar tipo uma mesa, velho. Assim, vai ficar tipo uma mesa, que eu não tô pensando em fazer. Pra cá vai ficar um portal que eu tô pensando em fazer também, beleza? Essa aqui a tocha tiro depois. Aí eu vou fazer aqui, já criar uma porta aqui pra fazer, como é que fala? Um outro lugar pra colocar a porta do fim. Mas, galera, vai ficar top demais, mano. Se liga, velho, vai ficar top. E pra cá, mano, eu tô pensando em colocar aqueles negócios, aqueles frascos de fazer poção. Beleza? Aí aqui colocar a mesa de trabalho, que é que vai fazer os mapas, que vai ficar top, velho. Sinceramente, mano, vai ficar top o jogo. O jogo não, o mapa. Ó, o frame já caiu já, velho. Ah, voltou. Vamos subir lá pra cima, velho, pra mostrar aqui a vista, mano. Galera, olha a foto aí do cavalinho, mas saca, se liga, mano, a fotinha no Tuchop, velho. Ih, já tá de noite já. Bom, galera, já que tá de noite, já é segunda noite, eu vou encerrar o vídeo aqui embaixo mesmo, velho. Porque, deixa eu dormir logo, velho, porque é muito bom. Mano, na moral, é bom dormir, velho. Dormir com a porta aberta, pra que o Slenderman aparece ou o Herobrine, velho, na moral. Mano, tô pensando em trazer, galera, contos de terror aqui pro canal. Comente aí embaixo, velho, se vocês quiserem que eu traga contos de terror pra vocês, mano, que eu tô pensando nessa parada, velho. Porque eu vi um canal, tá na descrição do vídeo se vocês quiserem pesquisar, galera. O nome do canal é Coplay, se eu não me engano. Que ele teve, eu vi uns vídeos dele que ele... Eita, ele também passou por aqui. Eu vi uns vídeos dele lá, galera, que sinceramente eu me impressionei, velho. Um contos de terror. Teve lá com o Slenderman, teve com a Granny. Com a Granny também. Teve um com o Pennywise, né, velho, o palhaço assassino. Teve um com o Sinistro, velho. Eu gostei mais foi do Sinistro. Teve a Mansão Winchester também. Mano, eu gostei, mano, mas de todos, galera, que eu gostei foi do Sinistro, mano, que é muito top, velho. Se vocês quiserem, mano, ver esses vídeos aí, vão lá, galera. Vamos pesquisar no YouTube Coplay. Ou vocês podem ver na link na descrição aí, galera, do meu vídeo. Vocês vão achar e vão gostar demais desse vídeo, beleza, mano? Que é muito top, velho. Bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça do seu like. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Muito obrigado pela participação de todos vocês.
Fiquem com Deus. Um forte abraço. Jesus ama muito vocês. E é isso aí, galera. Valeu. Falou.